Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hoje nós vamos terminar de falar sobre Tayammum, sobre a purificação seca. Primeiro de tudo, vou demonstrar para vocês como é que se faz o Tayammum, tá? Depois a gente vai falar sobre os seus elementos obrigatórios e suas sunnas e outras informações. Então, eu tenho aqui uma pedra, eu vou fazer com a pedra, depois vou dizer para vocês com que ele pode ser feito, mas aqui eu vou usar essa pedra, tá? Então, a primeira coisa do Tayammum é a intenção, tá? A intenção do Tayammum, ela tem uma diferença em relação à intenção do Wudu. Porque o Tayammum, tecnicamente, ele não nos purifica. Ele permite que a gente cumpra os atos rituais para os quais a purificação é necessária, mesmo sem a purificação, tá? Então, a nossa intenção no Tayammum não é a de nos purificarmos, porém a de podermos cumprir aqueles atos rituais para os quais a purificação é necessária. Tá legal? Então, pois bem, eu faço a intenção e aí eu passo as mãos em cima da pedra. Olha aqui, mão direita, mão esquerda, daí o rosto, olha só, uma vez só. Beleza. Passo as mãos de novo, a direita e a esquerda. E aí olha aqui, ó, lado de fora do braço, volta pelo lado de dentro, até aqui. Lado de fora do braço, volta pelo lado de dentro, até aqui o dedão. E por fim, eu passo um dedo da mão esquerda sobre os dedos, entre os dedos da mão direita, e um dedo da mão direita entre os dedos da mão esquerda, e pronto, minha purificação seca está completa. Tá legal? Tem assim algumas variações possíveis, né? Então assim, só explicando, né? Em vez de eu deixar a pedra aqui e eu colocar as mãos sobre a pedra, eu posso pegar a pedra e passar ela nas minhas mãos, assim, veja só, né? Posso passar a pedra nas minhas mãos, em vez de colocar as mãos sobre a pedra. E em vez de eu passar o dedo entre os dedos assim, eu posso fazer que nem eu faço no Wudu, dessa maneira assim, ó, dessa maneira, tá? Beleza. Vamos agora ver o texto do Murshid. Pois bem, seus elementos obrigatórios são esfregar o rosto e as mãos até os pulsos. Eu esfreguei o rosto e quando eu demonstrei para vocês, eu esfreguei a mão e o antebraço até o cotovelo inclusive. Mas o obrigatório do Tayammum, o obrigatório são só as mãos até os pulsos. Isso aqui, ó, isso é obrigatório, tá? E passar os dedos entre os dedos, né? Isso é obrigatório, tá? E o rosto é obrigatório. Vocês vejam que no Tayammum a gente não fica esfregando, não tem que chegar em tudo, não tem que passar os dedos entre os fios da barba, nada disso. É só passar a mão assim, isso é obrigatório. Passar a mão assim, né? No caso aqui, né? É obrigatório. Beleza. A intenção na primeira vez em que puser as mãos na terra, né? Ou na pedra, quer dizer, a intenção obrigatória. Depois a continuidade, que nem no Wudu, quer dizer, eu não posso fazer o rosto, depois sair, conversar, depois vir fazer as mãos. Tem que fazer tudo de uma vez e vocês viram que é uma coisa muito rápida, né? Algo puro que venha da terra, isso aqui são as coisas com as quais a gente pode fazer Tayammum. Então a primeira, assim, essencialmente a gente está falando aqui de terra, areia e pedra, tá? Tem uma coisa, por exemplo, será que eu posso usar um tijolo? Só se ele não foi cozido, né? Se ele não foi ao forno. Quer dizer, tudo aquilo que é tocado pelo fogo, né? Não pode mais ser usado para fazer Tayammum. Então isso exclui tijolo, isso exclui cimento, né? Concreto, essas coisas que sofreram uma ação do fogo, do calor, né? Mas de maneira geral, terra, pedra, areia, tudo isso a gente pode fazer. E é muito comum as pessoas que estão em viagem, por exemplo, elas levarem uma pequena pedra na bolsa, mesmo menor do que essa aqui, tá? Eu tenho uma outra aqui em algum lugar que eu não achei, mas enfim, uma pedrinha que você põe na bolsa e que daí você pode usar para fazer o seu Tayammum, caso seja necessário. Pois bem, continuidade, algo puro que venha da terra,
mais um elemento obrigatório, que a oração seja rezada logo em seguida. Ou seja, o tayammum existe principalmente para que a gente possa rezar. Então, quando você faz o tayammum para a oração obrigatória, você deve rezar ela logo em seguida. Você não pode fazer ele agora e rezar daqui a mesmo 10 minutos. Não, você tem que fazer e já rezar. Tá? E, como a gente já viu, né, mas só explicando de novo em detalhes, quer dizer, aquele tayammum que eu faço para a oração obrigatória, né, eu faço, daí eu rezo e depois com ele eu posso cumprir qualquer outro ato, né, que precise de purificação, como por exemplo eu posso pegar um mushaf na mão e se eu tiver em impureza maior, né, se eu tivesse em estado de impureza maior, eu poderia recitar o Alcorão também fazendo aquele tayammum, tá certo? Pois bem, que a oração seja rezada logo em seguida e que o horário da oração a ser rezada já tenha entrado, ou seja, se eu vou rezar o Zuhr com o tayammum, eu tenho que esperar entrar o horário, fazer o tayammum e aí rezar. Se eu fiz antes de entrar o horário, eu tenho que refazer na hora que for rezar, tá legal? Quem ainda tem esperança de encontrar água deve esperar até o fim do horário da oração para rezar. Somente quem já perdeu a esperança deve rezar no começo do horário. Quem não tem certeza deve fazê-lo no meio do horário. Isso aqui está falando essencialmente sobre uma pessoa que está, por exemplo, em viagem, né? E que ela não encontra a água onde ela está. Se ela tem uma esperança razoável de encontrar água antes do fim do horário da oração, ela deve deixar para rezar no fim do horário, né? Por quê? Porque aí sim ela já vai poder ter encontrado água, né? Ela tem pelo menos essa esperança, daí ela vai poder fazer um wudu e rezar, né? Quem já perdeu a esperança, somente quem já perdeu a esperança deve rezar no começo do horário. Quer dizer, se você sabe não haverá água, ou se você está doente e sabe, não, eu não vou melhorar até o final do horário da oração, né? Então eu tenho que fazer tayammum, seja agora, seja daqui a 2, 3 horas, por exemplo. Então daí você deve rezar no começo do horário. Tá? Quem não tem certeza, né, ou de encontrar água, ou de que ele não vai sofrer dano, né, usando água, durante aquele horário de oração, deve fazê-lo no meio do horário. Quem não tem certeza, tá? Quem não tem, assim, realmente está assim, meio a meio a ideia dele sobre se ele vai encontrar água ou não. Tá? Pois bem, as sunas do tayammum. Suas sunas são, primeiro, esfregar os antebraços até os cotovelos. Como eu falei, o obrigatório é até aqui, até o pulso, né, até o cotovelo é suna, né? Pôr as mãos na terra uma segunda vez antes de esfregar as mãos. Vocês viram? Eu pus a mão na pedra uma vez e esfreguei o rosto. Depois eu pus de novo, tá? Para fazer os braços. Essa segunda vez é suna, tá? Eu poderia ter feito uma vez só com aquela primeira que a primeira vez que eu pus a mão na pedra, tá? E seguir a ordem prescrita, ou seja, uma suna do tayammum, você fazer primeiro o rosto e depois os braços, tá? Se por hipótese você fizesse ao contrário, o seu tayammum seria válido. Seus mandubs, o que ele chama de mandub aqui, são um grau de suna um pouco menos enfatizado, tá? Então, seus mandubs são dizer Bismillah, quer dizer, quando você começa, né, você põe a mão na terra pela primeira vez, você fala Bismillah, e seguir a forma louvável. O que é a forma louvável? Al-Wasful Hamid. A forma louvável é exatamente isso que eu demonstrei para vocês. Quer dizer, apesar de que o obrigatório é só fazer até aqui, apesar de que não é obrigatório fazer o rosto primeiro e depois os braços, né? Apesar de que eu poderia fazer, por exemplo, o lado de dentro dos braços primeiro e o de fora depois, apesar de tudo isso, é um mandub, é uma suna, é recomendado a gente seguir a forma louvável, que é uma forma que vem do profeta sallallahu alaihi wasallam por transmissão até hoje, tá? Então a forma louvável foi aquela que eu transmiti para vocês e que eu recomendo que vocês façam porque é tão fácil, né? Continuando, as coisas que quebram o tayammum são as mesmas que quebram o wudu, ou seja, todas aquelas 16 causas, né? E a elas acrescenta-se encontrar água antes de haver rezado. O que significa isso? Eu fiz o tayammum, tá? Não tenho água. Por exemplo, acabou a água na minha casa, não tenho água, só tenho água lá, tem uma garrafa d'água para beber. Não tenho mais água em casa, né? E daí o que eu faço? Eu vou fazer tayammum para rezar. Eu faço e daí volta a água. Isso aí, o que acontece? O meu tayammum se torna inválido e eu sou obrigado a fazer wudu, tá? Então, encontrar água antes de haver rezado.
Caso se encontre água depois de haver rezado, é mandub repetir a oração se ainda houver tempo dentro do horário dela. Ou seja, se você fizer tayammum e rezar e depois você encontrar água, você está obrigado a fazer o wudu e repetir a oração? Não, é recomendado, tá? E é recomendado se ainda estiver dentro do horário da oração. Se tiver passado o horário da oração, nem mais recomendado é, tá certo? Também devem repeti-la, quer dizer, repetir a oração, a pessoa que tinha medo de ser roubada. Por que ele está dizendo isso? A gente falou na outra aula, né, que uma das razões que os fuqaha, os juristas, dão para a pessoa fazer tayammum é ela ter medo de ser agredida, por exemplo, se ela sair de casa para pegar água, quer dizer, se tiver malfeitores ali naquela região, né, por exemplo, né. Então a pessoa que tinha medo de ser roubada, mas daí aconteceu algo, aqueles malfeitores foram embora, né, e agora ela já pode sair para pegar água no poço da casa dela. Bom, ela pode, né, quando ele fala que também devem repetir a oração, deve no sentido de recomendado, ela pode, né, como uma coisa recomendada, repetir a oração dentro do horário dela. Quem mais? A que tinha a esperança de encontrar água, mas rezou mesmo assim no começo do horário, quer dizer, até aquela pessoa que tinha esperança de encontrar água e rezou no começo do horário, se ela de fato vier a encontrar água antes do fim do horário da oração, é apenas recomendado que ela repita a oração, tá? E a pessoa que está de cama por causa de uma doença crônica e não tinha quem a ajudasse a fazer o wudu. Essa é aquela pessoa que não consegue se movimentar e que faz o wudu com a ajuda de alguém que lhe traz água, né, até onde ela está, né, mas que não tinha ninguém para ajudá-la no começo do horário da oração. E daí o que ela fez? Ela fez tayammum e fez a oração dela ali deitadinha na cama. Mas antes do fim do horário da oração chega alguém que pode ajudá-la e que pode trazer água. Então é recomendado para essa pessoa fazer o wudu e repetir a oração dentro do horário dela. Tá? Então é isso, sobre tayammum é isso. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês também que é importante em relação ao tayammum, que é o seguinte: o horário das orações é uma coisa muito importante no nosso madhhab e no Islã em geral. Então, se acontecer, tá, de você, por algum motivo, ter só alguns minutos antes de acabar o horário da oração e não dá tempo de você fazer a ablução, ou mesmo de fazer ghusl, tá? Você pode e deve fazer o tayammum para rezar a oração no horário. Então, assim, você acordou e falta 3 ou 4 minutos para terminar o horário do subh, né? O que você faz? Você não tem tempo para fazer a oração, ou, por exemplo, o ghusl, né? O ghusl aí demoraria mais, uns 7, 8, talvez 9 minutos. Você não tem esse tempo, né? O que você faz? Você faz o tayammum e faz a oração no horário, porque isso é válido, tá? O horário, você pegar a oração no horário, é mais importante do que você fazer a purificação com água, caso, né, a opção se imponha, tá bom? E lembrando também, então, que você pode e deve andar com uma pedra menor até mesmo do que essa na bolsa, né, ou até no bolso, caso você ache que vai ser necessário você fazer tayammum quando estiver fora de casa. Com isso, então, a gente terminou toda a parte de purificação e a gente vai, a partir da próxima aula, começar a tratar de oração. Mas eu queria, né, só fazer uma explicação para vocês sobre um aspecto espiritual da purificação, né? Porque, assim, vocês têm visto que a nossa aula, assim, ela é estritamente jurídica. Eu estou falando aqui das leis, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, como se deve fazer, por que se deve fazer, coisa e tal, né? Mas, e isso tudo é extremamente necessário para que o muçulmano tenha tranquilidade, tá, de que está fazendo a coisa certa segundo aquilo, né, que foi ensinado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, e tenha tranquilidade de que está adorando Allah, então, da maneira correta, tá? Porém, eu queria falar sobre um aspecto espiritual da purificação, que é o seguinte: veja bem, nesse mundo inteiro só tem 2 pessoas que sabem se você está em estado de purificação ou não. Essas 2 pessoas são você e Allah, são você e Deus, tá? Então, quando você se purifica, né, quando você tem que rezar e você vai fazer a sua ablução porque você sabe que você não está em wudu, né? Quando você faz a escolha
Por exemplo, se você deve fazer o dual tayammum, porque você está doente e você está medindo ali se aquilo lá, se o uso da água pode te fazer mal ou não. Veja bem, são escolhas que ninguém mais, nesse mundo inteiro, pode ver, primeiro, se você está purificado ou não. Segundo, se você está num estado em que realmente seja preciso usar a purificação seca, né? Então essas escolhas são escolhas suas com Deus, e nessa mesma medida elas são escolhas que implicam uma profunda sinceridade, tá? Porque você não está fazendo elas para mais ninguém ver, né? Então o teu uso da purificação antes da oração, antes de pegar o livro de Alá, ele implica uma profunda sinceridade da sua parte com Alá. E isso aí é uma coisa que deve deixar todo muçulmano muito tranquilo, tá? De que ele está cumprindo a religião, não para as pessoas verem, não por qualquer outro motivo, senão somente para agradar o seu Senhor, seu Criador, tá? Então isso aí é uma coisa que tem na nossa religião islâmica, e que é uma coisa específica dela, e que é um grande dom que Deus deu, para que apesar de todas as nossas falhas, apesar das nossas dúvidas, a gente saber que a gente está no caminho da adoração correta do nosso Criador, tá bom? Então é isso, e voltamos na próxima aula, começando a falar de oração. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.